Fala pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula dessa programação de 3 aulas em parceria aí com a Liga de Trauma da Universidade Federal do Espírito Santo. Muita gratidão aí novamente pelo convite. Fala galera, boa noite. Vamos esperar a galera entrar. Vamos que vamos. Diogão, você tá que tá, e tá em todas, hein? Isso aí, Fernandinha também. Isso aí, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho de choque, dando continuidade àquela programação de 3 aulas. E dando sequência aí, hoje nós vamos falar um pouquinho de choque, instabilidade hemodinâmica. É lógico, gente, que é uma live de 1 hora, uma aula live de 1 hora, então não dá para falar de todos os aspectos, mas eu vou tentar centralizar no que talvez seja mais importante. O João tá entrando aí, vamos aceitá-lo e vamos começar a nossa aulinha aí, nosso bate-papo. E qualquer dúvida, vocês mandem lá no direct depois, que a gente vai respondendo. Só esperar o João entrar. Fala, meu jovem! Boa noite, doutor Adenilton. Boa noite, todo mundo. Vamos para a sequência de aula hoje de instabilidade hemodinâmica. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você nessa aula de um tema tão relevante que a gente estava discutindo na live esses dias, que mais preocupa qualquer serviço de emergência médica hoje em dia, né? É isso aí. Então, João, depois, inclusive, gente, ontem eu mandei uns 3 ou 4 artigos que a gente utilizou para confeccionar a aula. A aula também está disponível lá com o João. Quem quiser pode pegar, ele manda depois, manda lá um direct para a live ou para a liga, e que aí eles mandam o material em PDF, mandam os artigos, e qualquer dúvida também nós estamos à disposição. Conhecimento, afinal de contas, Certinho, gente. Só solicitar. Conhecimento, afinal de contas, é para disseminar, né? Não é para a gente guardar para a gente. É isso aí. Hoje nós vamos falar de choque, tá? Na sequência, semana passada a gente falou de insuficiência respiratória. Hoje nós vamos falar de choque. E semana que vem nós vamos falar de avaliação e alteração do nível de consciência. Perfeito? Para iniciar, gente, deixo aqui, né, o canal sempre aberto por todas as mídias aí possíveis. É lógico que a gente não responde sempre na hora, mas eu tento sempre responder dentro de 24 horas. Então, qualquer dúvida, qualquer solicitação de material, pode enviar para a gente, que a gente tenta aí responder o mais breve possível. Quando a gente fala de choque, para quem está acompanhando, o que é o choque, gente? É uma síndrome clínica que atrapalha, né? Que faz um desarranjo entre consumo de oxigênio e oferta de oxigênio. E aí vem para quem está começando a faculdade agora, ou está lá nos primeiros anos da faculdade de medicina, ou de outros cursos da área de saúde, quando a gente pensa em choque, necessariamente vem o que associado? Hipotensão, pressão baixa. As pessoas acham, inclusive, que é sinônimo, que o paciente que está chocado é o paciente que tem pressão baixa. Mas isso nem sempre é verdadeiro. A gente vai tentar mostrar aqui um pouquinho. Então, a grande definição da síndrome clínica de choque é um desarranjo ou um desbalanço entre oferta de oxigênio e consumo de oxigênio. Por quê? As duas coisas têm que andar juntas. Se eu aumento o meu consumo, eu preciso ofertar mais oxigênio. É lógico, gente, que chega em algum momento que eu não consigo ofertar a quantidade de oxigênio que eu preciso. E quem é que leva oxigênio para a célula? Quem é que é o carreador de oxigênio para a célula? É o fluxo sanguíneo, o débito cardíaco. Então a gente precisa dessa parte hemodinâmica, né, de força física, que é a bomba, transmitindo, fazendo esse fluxo por dentro dos vasos. E além disso, o oxigênio é transportado por quem? Por hemoglobina, e uma pequena quantidade ele é dissolvido dentro do sangue. Espero que todos lembrem aí de fisiologia, né? Que a gente estudou isso daí, ciclo cardíaco, metabolismo de oxigênio, carreamento de oxigênio. Então, isso daí a gente precisa trazer esses conceitos agora para entender um pouquinho o que seria choque. Então, gente, um pouquinho de fisiologia aí nunca é demais. Quando a gente está diante de pressão arterial, como é que a gente consegue pressão arterial, gente? Ela é dependente essencialmente de 2 fatores. Um, que é débito cardíaco, ou seja, de função cardíaca,
frequência cardíaca e contratilidade cardíaca. E a outra é o quê? Resistência vascular periférica. A somatória e a equação desses dois fatores vai dar pressão arterial, correto? Então, a gente tem que analisar sempre esses dois dados para ter a pressão arterial. E dentro de débito cardíaco, qual é a fórmula do débito cardíaco? Lembra lá? Débito cardíaco é igual volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O que aumenta o débito cardíaco, gente? Força de contratilidade, ou seja, volume sistólico, ou quando aumenta a frequência cardíaca. Então, quando você é atleta, está lá correndo, e você aumenta o seu consumo de O2, você precisa de quê necessariamente? Aumentar a sua oferta de O2. E o que o organismo faz para aumentar a oferta de O2? Aumenta a frequência cardíaca, necessariamente aumentando o fluxo sanguíneo, o débito cardíaco, nesse período de tempo que você está lá se exercitando. E aí você começa a pensar, putz, se eu estou diante de um paciente grave, um politrauma, uma sepse, um grande queimado, pacientes que estão com o metabolismo aumentado, o que o meu sistema cardiovascular precisa fazer? Aumentar o débito cardíaco, ou seja, aumentar a oferta de O2, né? Que aí no inglês vem a gente utiliza a sigla de delivery, né? O DO2, a entrega de O2, que é dependente desses fatores, tanto de débito cardíaco quanto o conteúdo arterial de oxigênio, que é diretamente proporcional à hemoglobina, saturação de hemoglobina e o oxigênio que está dissolvido no sangue. Beleza? O volume sistólico, gente, é dependente de quê? Do compartimento e da própria contratilidade miocárdica. Quando a gente vem para a resistência periférica, os determinantes dele são o quê? Se o vaso está com vasoconstrição ou vasodilatação. E aí vem conceitos muito legais que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que são os grandes protótipos. Por exemplo, quem é que tem resistência vascular periférica, né, aumentada não, diminuída, porque o vaso está bem aberto, está tudo vasodilatado, está com capacitância. Quem é esse protótipo? É o séptico. O séptico tem o quê? Resistência vascular periférica, como ele vasodilata, aumenta o espaço, diminui a resistência, certo? E é a grande sacada para a gente tratar a sepse, que é tentar o quê? Fechar a periferia. E ao contrário, quando a gente está diante de um choque cardiogênico ou hipovolêmico, o que a periferia faz? Fecha todinha, como um mecanismo já de defesa. Então, a resistência vascular periférica, desses dois casos, por exemplo, é uma resistência vascular periférica elevadíssima. Aí vocês já começam a raciocinar. Será que os pacientes que estão em choque séptico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, todos vão ser tratados da mesma forma? Com certeza não, né? Só pelo mecanismo fisiopatológico, a gente já infere que provavelmente a gente não vai utilizar das mesmas estratégias para tratar diferentes tipos de choque. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Esse conceito de DO2 e VO2 é muito interessante. DO2 vem de delivery, que é a entrega de oxigênio. E a fórmula do DO2, gente, é justamente o quê? Débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. E o que é conteúdo arterial de oxigênio? É uma formulazinha que a gente vai conseguir saber quanto de oxigênio que a gente vai ter dentro desse sangue. E ele é diretamente proporcional a nível de hemoglobina, a saturação de hemoglobina e a quantidade de oxigênio que tem dissolvida nesse sangue. Então, isso é importante. Então, não adianta a gente achar que o paciente que está com hemoglobina lá em 5, porque ele está saturando 100%, a gente vai ter uma entrega de oxigênio adequada. Não, não vai ter. Apesar da saturação dele estar lá em 100%. Correto? Show? Vamos que vamos. E o consumo de O2, o VO2? O que é o VO2? É justamente o consumo. Então, é o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa desse conteúdo arterial de oxigênio. Fechou? O que a gente tem que sair aqui da fisiologia raciocinando é o quê? Quanto que eu entrego para a célula e qual é o meu consumo. Isso tem que estar andando junto. Se o consumo está andando mais alto, num nível mais alto do que a entrega,
eu vou ter o quê? Uma síndrome de choque, ou seja, eu não vou conseguir entregar oxigênio de forma adequada ou necessário para aquele evento que o paciente esteja passando. E não necessariamente os pacientes vão estar o quê? Hipotenso. E o contrário é verdadeiro. Não necessariamente os pacientes que estão hipotenso estão necessariamente em choque. Por isso que não dá para a gente utilizar como sinônimo. É lógico que na maioria das vezes os pacientes em choque estão hipotensos. Beleza isso? Deu para entender? João, conseguiu captar isso daí? Sim, estamos acompanhando. Show. Vamos lá. Esse é um gráficozinho, gente, muito típico. Não vou, assim, explicar por menores, mas o que ele mostra aqui pra gente? É justamente no eixo X aqui, né? No eixo Y, desculpa. O consumo de O2 vezes a oferta, e no X, a oferta de oxigênio. A gente percebe que a oferta de oxigênio, gente, ela chega até um limite. Por quê? A gente não consegue aumentar a nossa frequência cardíaca, por exemplo, né? Ah, vai sempre aumentar? Não, ela tem um limite. E outra, quanto mais a gente aumenta a frequência cardíaca, lembra lá da lei de Frank-Starling, que a gente precisa de uma distensão cardíaca para melhorar a contratilidade cardíaca, distensão das fibras miocárdicas para ter uma contratilidade mais adequada. Segundo período, terceiro período, lá, lembra? Então, quando eu aumento muito a frequência cardíaca, olha só, não consegue distender, o coração começa quase fibrilar. Então, eu preciso ter uma frequência cardíaca adequada. Até porque, se eu aumento muito a minha frequência cardíaca, o que acontece com o retorno venoso, gente? Vai diminuir, esse coração não vai encher. E daqui a pouco ele vai estar batendo no seco. Então, eu preciso ter uma frequência cardíaca adequada para ter um débito cardíaco adequado. Esse é um dos motivos que eu não consigo subir a minha entrega de O2, ou seja, o meu O2, ad eterno. Eu não consigo. Eu tenho um limite. Agora, quando o paciente está em choque, né? Vamos lá, quando está com um grande queimado, um paciente séptico grave, um paciente politrauma, um paciente, um abdômen agudo séptico, uma sepsis, né? Uma peritonite, um paciente muito grave, o consumo dele vai subindo ad eterno. E essa é a sacada. Tem um momento nesses pacientes críticos que a gente consegue aumentar a entrega para compensar o consumo. Só que chega um momento que a entrega eu já cheguei no meu limite, que é o quê? DO2 crítico. A partir dali eu não consigo mais fazer o quê? Aumentar a oferta. Aí qual é a estratégia que a gente começa a tentar fazer? Diminuir o consumo. E olha que bacana isso. Será que eu consigo diminuir consumo, gente? Consigo, João? Consegue até um certo ponto também. Isso. Mas coisas simples a gente tem que olhar e que aumenta o consumo. Por exemplo, febre. Febre, aumento da temperatura, aumenta o consumo metabólico. Então, esses pacientes graves, a gente tem que fazer um controle estrito mesmo da temperatura. Evitar que esse paciente faça febre, evitar que ele entre em hipertermia. Outra condição que aumenta muito o consumo de oxigênio, crise convulsiva. Então, a gente deve proteger esse cara, né? Se for um paciente com alto risco, um acidente vascular encefálico hemorrágico, com grande inundação ventricular, que ele pode cursar com crise convulsiva, a gente às vezes tem que fazer medicamento profilático e dentalizar ele profilático para evitar crise convulsiva. Então a gente tem que entender que em algum momento a gente vai melhorar a oferta, mas em algum momento eu vou ter que tentar trazer esse consumo de oxigênio para mais baixo. Outra coisa, sedação. Se o paciente está acordado, agitado, brigando com o ventilador, o que vai acontecer? Aumenta consumo. Então, por isso, um dos motivos, lógico, né, que os pacientes críticos, os pacientes muito graves, eles ficam sedados. Para a gente tentar diminuir o consumo de O2 e não deixar esse consumo muito alto e eu ter que utilizar muita entrega de O2. E a grande sacada, a grande ciência, a grande beleza da medicina intensiva e da medicina de emergência, que estão diretamente ligados a esse tipo de paciente, é você equilibrar essa gangorra entre consumo de O2 e oferta de O2. E aí nós vamos lidar com várias variáveis. Vamos lidar com pressão arterial, vamos lidar com saturação de oxigênio, vamos lidar com curva de lactato, vamos lidar com débito cardíaco, vamos lidar com
balanço hídrico, será que esse paciente está depletando muito volume, eu preciso fazer reposição, vai lidar com necessidade de droga que faça vasoconstrição ou droga que aumenta a contratilidade cardíaca, tudo isso está dentro do escopo que nós podemos utilizar e devemos utilizar nos pacientes com choque. Então, choque, gente, não é simplesmente abre o soro e tenta resolver com soro. Não existe receita de bolo para todos os tipos de choque. Cada choque, a primeira sacada é o quê? Você reconhecer que o cara está em choque. A segunda é qual? Qual tipo de choque? E a terceira é o quê? Aonde que eu vou agir primeiro? Certo? Eu vou aumentar e melhorar o delivery de O2 ou vou tentar diminuir esse consumo? Ou vou agir nas duas frentes? Isso que é uma sacada, e é lógico que assim, parece muito complexo e realmente é, mas por isso que a gente tem que estudar muito e principalmente olhar o doente. Se a gente olha o doente, a gente consegue ter uma inferência clínica muito grande. Ah, Edenilton, eu não tenho ecocardiograma. Ah, Edenilton, eu não tenho monitor de PAM, de débito cardíaco contínuo. Eu não vou conseguir fazer o manejo desse choque. Não. Nós vamos mostrar um pouquinho para frente, com ferramentas simples, a gente já consegue manejar inicialmente esses padrões de choque. Beleza? E só um minuto, doutor Denilton. Pode falar. Uma outra ressalva também que vale a pena fazer, principalmente para o pessoal da Liga, todo mundo que está acompanhando, é que a gente inicia a instabilidade hemodinâmica com um tipo de choque. Mas esses mecanismos de choque do hipovolêmico, do cardiogênico, do choque séptico, eles em algum momento da evolução do paciente, eles acabam se sobrepondo. E a gente acaba encontrando um paciente com mais de um tipo de choque. Então, tudo varia também do momento que você está pegando esse paciente. Perfeito. Muito bem lembrado. Não é estático, gente. O padrão por exemplo, do choque séptico, realmente é um padrão de vasodilatação, de resistência vascular periférica baixa, mas em algum momento esse paciente pode cursar com choque misto, por exemplo. Ele é um cardiopata, ele está trabalhando no limite ali, e aí começa a ter uma falência cardíaca também. E aí ele começa a ter aquele componente de choque misto. Poxa, tem um choque séptico, mas tem componente também de choque cardiogênico. E aí você tem que ser um cara muito bom para sacar essas coisas. E não é, gente, repito, não é monitorização. Vou melhorar, não é material, equipamento, ecocardiograma, parafernália, vamos dizer assim, que vai resolver o problema. Não adianta nada você ter isso e não saber interpretar. Então, não adianta você ter um monitor melhor dos mundos, com monitorização do débito cardíaco contínuo, só que você não consegue interpretar isso. Não vale de nada, literalmente de nada. Então, é muito mais importante a gente entender fisiologia, entender fisiopatologia, olhar o doente com cuidado e devagarzinho a gente adquirindo esses conhecimentos e aí sim utilizar de forma correta esses recursos tecnológicos. Show? E aí, gente, dando continuidade, a primeira coisa para a gente entender choque é reconhecer ele. Então, a gente tem que reconhecer ele de forma precoce. E o que vai ajudar a gente a reconhecer? Primeiro, anamnese, de novo, viu? Aula passada a gente falou de insuficiência respiratória e eu foquei, anamnese. E por isso que a anamnese a gente começa a aprender lá desde o início da faculdade, que a gente vai utilizar para o resto da vida. Exame físico. Bota a mão no seu doente. Ah, Edenilton, bota a mão no seu doente. Sente a temperatura dele. Vê o pulso dele, tá filiforme ou não. Como é que você está urinando? Sua urina está muito concentrada, pouco concentrada? Você conseguiu urinar bastante nas últimas horas? Analisa o nível de consciência dele. Vê a pressão arterial dele. Bota a mão no doente, gente. Se você colocar a mão no doente, conseguir entender isso tudo, você começa a ter raciocínio clínico para intervir nesse choque. Não adianta você, eu vou levar para UTI, vou botar toda a parafernália de UTI e eu vou salvar o cara. Não, não vai. O que vai salvar o cara é você conseguir compreender se ele está em choque ou não, qual tipo de choque que é e qual a intervenção inicial que você já vai começar a fazer. Então, isso é muito importante. Quem é que te dá isso? Anamnese e exame físico. Não tem segredo, gente. Não adianta. Por mais que a gente evolua na medicina, por mais que a gente tenha recursos tecnológicos cada vez melhores, monitorização cada vez mais sensível, não adianta de nada se a gente não tiver história e botar a mão no doente. Beleza? E
Aí sim, a gente vai utilizar de exames complementares. E lembra, exame é complementar. Não, ele não vai dar o diagnóstico sozinho. Se você não tiver uma hipótese de diagnóstico, se você não tiver um raciocínio clínico, não lembrar de fisiopatologia, você vai pegar um hemograma e não vai fazer nada com ele. Então é importante a gente fazer esse raciocínio clínico e usar o exame como complementação diagnóstica ou monitorização da sua conduta. Fechou? E choque, como toda síndrome clínica da medicina intensiva, da medicina de emergência, dos doentes graves, precisa de reavaliação. Não é simplesmente você ligar uma noradrenalina e deitar no seu plantão no horário de descanso e achar que está tudo resolvido. Não. Paciente crítico precisa de monitorização. E aí ressalva de novo, não é monitorização no sentido de ter aparelhagem, é monitorização de você estar do lado do doente e reavaliar ele periodicamente. Esse paciente é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que esse paciente vai estar hipertenso, daqui a pouco você toma uma conduta, ele está hipotenso. Daqui a pouco ele está taquicárdico, daqui a pouco ele diminui a pressão porque aumentou a taquicardia e por aí vai. Então, você tem que controlar isso daí. E você só consegue controlar isso se você reavaliar o doente. Ó, fiz uma conduta, reavaliei. Fiz uma conduta, colhi novo hemograma. Fiz uma conduta, pedi outro lactato. Fiz uma conduta, vou pedir outra gasometria. E vou reavaliando esse doente. A gente precisa botar a mão no doente e entender o que está acontecendo. Vamos lá, galerinha. Esse cara aqui, ó, o Dr. Vincent, ele é, talvez hoje, na atualidade, o maior médico intensivista. Tem um serviço em Bruxelas que é um serviço de excelência e é um cara que estuda muito hemodinâmica. Então, alguns anos atrás, lá em 2012, ele publicou esse artigo, que inclusive eu mandei para o João, depois ele disponibiliza para vocês, que é um grande resumo sobre choque. Que inclusive foi um tributo naquele ano pela morte do Dr. Well, né, Max Well, que foi um grande expoente da medicina intensiva, estudou muito hemodinâmica, era um americano, e naquele ano ele faleceu, e o Dr. Vincent fez esse artigo com muita... Ele é um artigo pequeno, mas que é assim, muito brilhante, muito reto para a gente entender sobre choque e sobre hemodinâmica. Traz conceitos muito simples da fisiologia e que faz a gente raciocinar principalmente como a gente deve atuar para cada tipo de choque. E ele deixa como sinal cardinal do choque realmente a hipotensão, mas ressalva. Não necessariamente todo paciente que está hipotenso está em choque, mas paciente que está hipotenso, beleza, pensa no pior. Será que ele está em choque? E aí a gente começa a destrinchar o que a gente vai avaliar. E aí, paciente que está hipotenso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa hipotensão está trazendo repercussão? Ou seja, essa hipotensão está trazendo diminuição de débito urinário? Está chegando menos sangue no aparelho renal e, consequentemente, o débito urinário dele está menor? Essa hipotensão está levando um débito sanguíneo menor para o sistema nervoso central e esse paciente está entrando, né, em embotamento, está ficando com rebaixamento do nível de consciência? Essa hipotensão não está dando conta de perfundir todo o sistema todo o sistema cutâneo, a pele, e a pele do paciente está pegajosa, está com aquele mottling, ou seja, aquele mosqueamento, principalmente na área do joelho. Isso tudo, gente, eu consigo com o quê? Com o exame físico. Agora, não, tem um paciente que está hipotenso, o cara está lúcido, está orientado, está urinando bem, não tem mottling, não tem nada. Às vezes, gente, o cara só tem a hipotensão. Quem não conhece aí uma vovozinha, ou a mãe de alguém, uma tia de alguém, uma avó de alguém, que quando mede a pressão sempre dá 9/4. E tá jogando bola, tá fazendo tudo. Então é isso que a gente tem que entender. Mas, sem sombra de dúvida, hipotensão é um sinal cardinal, né, central para a gente avaliar choque. Só que ele sozinho não diz nada. A gente tem que pegar lá, hipotensão, beleza. Será que essa hipotensão está trazendo dificuldade na entrega de oxigênio? Será que o débito está diminuído por essa hipotensão? E aí a gente vai olhar o quê? Os sistemas. Então, nível de consciência, débito urinário, perfusão, né, da pele e, principalmente, também a gente pode ver tempo de enchimento capilar. É lógico, gente, que nem tudo isso tem essa sensibilidade toda que a gente está pensando, mas o conjunto desses sistemas avaliados em conjunto, a gente consegue inferir de forma muito precisa se o paciente vai estar em choque ou não.
certo? E aí, gente, se o paciente está hipotenso, tem sinal de alteração de perfusão, a gente vai vir e vai avaliar o quê? Vamos começar a avaliar a microcirculação. Será que está tendo sofrimento celular também? E aí o grande exame para gente é quem? O lactato. Se o cara está hipotenso, está com o débito urinário baixo, está ficando sonolento com rebaixamento do nível de consciência, está com aquele mottling, né? Com aquele mosqueamento no joelho, e o lactato está alto, o cara está em choque, gente. Ele está em choque. Ah, Denilton, qual o choque? Ué, ele está em choque. Eu preciso, para pensar em raciocínio clínico para dar o choque, eu preciso de história e exame. E o choque dele começou como? Depois de um quadro infeccioso e foi evoluindo. Ah, será que é um choque séptico? O quadro de hipotensão dele começou como? Ele teve uma dor torácica, aparentemente uma síndrome coronariana aguda e agora está hipotenso, com as extremidades frias. Será que é um choque cardiogênico? Ah, não. O cara começou a ficar hipotenso e com alteração de débito urinário, de temperatura da pele, tempo de enchimento capilar, depois de um trauma. Ele teve um acidente automobilístico e está começando a ficar assim, opa, será que esse cara tem um choque hipovolêmico, está tendo sangramento oculto na cavidade abdominal? Por isso que a gente precisa raciocinar com história, anamnese e exame físico. Show? Beleza? Se o paciente está hipotenso, você fica na dúvida se ele tem sinal de hipoperfusão ou não. E ele não tem lactato alterado, opa, será que esse cara abusou de medicamento? Será que ele tomou algum medicamento a mais? Será que ele está com alguma intoxicação? Será que o padrão dele de hipotensão já é esse? Então a gente já começa a raciocinar nessa outra linha do raciocínio. Aí tem gente falando assim, e se eu não conseguir colher a história? Se eu não conseguir colher a história, aí você vai utilizar da sua história oculta. O médico, gente, por exemplo, se você está no... Vamos lá. O cara chega inconsciente, mas com uma pancada aqui na cabeça, foi entregue por populares lá. Tem um rasgo aqui na cabeça, um hematoma gigante. Na roupa dele tem resto de vidro. Até prove o contrário, esse cara estava dentro de um carro, ou foi atropelado, ou estava dentro de um carro e provavelmente é um politrauma. E se ele está hipotenso, você vai começar a pensar o quê? Putz, se a pancada está aqui, será que ele está fazendo um choque neurogênico? Será que é um TCE grave? E aí você vai começar a analisar as outras coisas. A mesma coisa, chega um vovozinho, entregue lá sem ninguém, sem acompanhante. Não tem sangramento nenhum, está muito hipotenso, está com uma respiração ruidosa, cheio de ronco. Na hora que você vê a boca dele, está com um catarro amarelo e ele está hipotenso pra caramba. Você vai pensar em choque hipovolêmico hemorrágico para ele? Não, você vai pensar, putz, esse cara está fazendo um quadro de pneumonia, pode estar evoluindo com sepsis e por isso do choque. Então, as evidências, por isso, gente, o bom médico é quem? Aquele que é curioso, ele quer saber de tudo, ele pergunta, ele quer ver. Você tem que tirar a roupa do paciente. Literalmente, na sala de emergência, você tem que deixar o paciente nu, para você analisar do pé ao cabeça. Você tem que virar o paciente, tem que olhar se não tem ferimento nas costas. A gente não pode deixar nada em branco. Principalmente quando a gente não tem alguém para contar a história ou o paciente está inconsciente. Então a gente utiliza de outros recursos. Fechou? Quem perguntou aí para mim? Vamos lá. E aí, galera, aquilo que eu falei. E aí, Dr. Van Sant deixa muito claro nesse paper que ele publicou lá em 2012. Quando a gente está diante de choque, a gente vai direto buscar o quê? Nível de consciência, débito urinário, pressão arterial e vamos tentar ver o mottling, ou seja, vamos ver se ele está com mosqueamento. Só de você olhar para o rosto do paciente, gente, você já começa a entender ou inferir que, putz, esse cara está em sofrimento, esse cara está mal perfundido. A face dele muda, o joelho dele fica com aquele mosqueamento, os dedos dele ficam com cianose. Então, isso tudo são sinais indiretos que a gente pode estar com um paciente mal perfundido, certo? E aí a gente tem que raciocinar conforme cada paciente. Então, ele deixa claro, ó, avalia a alteração mental, vê se o paciente está com rebaixamento do nível de consciência. E para isso a gente tem uma ferramenta fantástica que é de domínio de todos os profissionais da área de saúde, que é o quê? Para a gente analisar sistema nervoso central, analisar nível de consciência. Escala de Como de Glasgow. Ela foi criada lá em 1970 para os pacientes com TCE, mas foi replicada
em vários momentos, inclusive, né, no manejo da sepse, no manejo de outros pacientes clínicos, ela já está muito bem incorporada e tem uma sensibilidade muito grande, muito interessante para realmente avaliar se há ou não alteração do nível de consciência. Então, paciente que pode estar em choque tem que avaliar nível neurológico e a gente utiliza para isso quem? Glasgow, escala de coma de Glasgow. Show? Débito urinário, gente. Como é que a gente vai avaliar? Ah, eu não sei se ele está urinando. Passa uma sonda vesical. De demora ou de alívio, doutor Denilton? De demora, gente. Nesse caso, eu quero monitorizar o débito urinário. Então, preciso que a sonda fique lá para eu, de tempo em tempo, analisar e ver qual é o fluxo, qual é o débito urinário desse paciente. Porque dependendo do débito urinário desse paciente, eu vou conseguir inferir se o rim está recebendo débito cardíaco adequado. Então, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Show? E a questão do Motley, que nós vamos mostrar mais para frente. E o lactato, gente. O lactato é muito bom, desde que você saiba utilizar ele. Não adianta nada agora, na hora que o paciente chega, eu solicito um lactato e ele está alto. O que ele vai me dizer? Beleza, que o paciente está mal perfundido, que ele está em metabolismo anaeróbio, que a mortalidade dele vai ser mais alta. Mas se eu não repetir o lactato, não fizer uma curva de lactato, e principalmente após uma conduta, reexpandir ele com, sei lá, com 1000 de soro. Ah, não, agora eu fiz reposição com concentrado de hemácia porque a hemoglobina dele estava baixa. Agora, não, esse paciente eu entrei com noradrenalina. Se a cada conduta você não fizer essa monitorização mais fina, que seria o quê? De microcirculação, porque a gente pode encontrar situações assim. O paciente está com pressão boa, está com débito urinário claudicando, o nível neurológico dele não aumentou, mas quando você fez um pouquinho de soro, a pressão dele subiu e você acha que está tudo bem. Mas aí, na hora que você colhe o lactato está lá no teto, está estourado. Então, por isso que a gente precisa avaliar parâmetros de macrohemodinâmica com parâmetros de microhemodinâmica celular. Lá na sala vermelha, na hora do caos, a gente vai ter macrohemodinâmica, que é o principal. E aí, depois que a gente estabilizar o doente, a gente vai acompanhando e lembrar disso. O lactato não adianta você só pedir na hora. Tem que pedir a cada intervenção, pensando num motivo de quê? De monitorização da sua conduta. E aí a gente fala, putz, o lactato clareou. Puta merda, que bom, que o que eu estou fazendo está melhorando esse paciente. Fechou? Vamos lá. Então, essa primeira medida do lactato é só para ter o parâmetro mesmo, né? Isso, o marco zero. E além disso, João, isso daí pode ser prognóstico. Eu pego um paciente que chega, o lactato dele está estouradão, putz, o prognóstico desse cara é muito pior. Então, isso serve, inclusive, para você, por exemplo, se você está no cenário de guerra, está no cenário de pronto-socorro, está no cenário caótico, chega 3, 4 doentes desses, né? E são pacientes que têm status funcionais diferentes. O lactato vai te ajudar a você otimizar a quem você vai direcionar mais ou menos recurso. Denilton, você está sendo cruel, mas infelizmente a medicina que a gente vive, a gente tem que pensar nessas situações também. Então a gente precisa desses respaldos, até científicos, para a gente determinar. Mas o ideal é isso, escolhe o primeiro lactato e a partir dele vamos monitorar se as condutas que a gente está fazendo está melhorando. Porque, gente, olha só, o que adianta? Eu coletei um lactato agora, beleza, está lá em 10. Aí corrigi, fiz soro, fiz sangue, fiz droga, entubei o cara, sedei, não sei o quê. Aí olho lá para o monitor, frequência cardíaca está boa, ele está sedado, pressão arterial está 13/9. Aí eu falo, tá tudo bem. Será mesmo que está tudo bem? Aí colho um lactato, sei lá, está em 20. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que é que está faltando eu ver? Cara, será que esse paciente não está fazendo febre? Será que esse paciente não está num estado de mal não convulsivo? Será que esse paciente está tendo um sangramento oculto? Vou pedir um hemograma para ver se a hemoglobina dele não baixou. Então, ele vai te dar inferências que, apesar de você, com parâmetros macrohemodinâmicos, você conseguiu estabilizar o cara, o lactato aumentou, tem alguma coisa errada. Vou buscar outras coisas. Então, isso que é interessante. E o lactato, graças a Deus, é um exame que hoje em todo pronto-socorro, nas UPAs, tem. Então, a gente consegue utilizar desse recurso, te ajudando principalmente quando você vai estabilizando a macrohemodinâmica, que você vai vendo ali, e ele vai te dar esse recurso a mais, que fala mais de microhemodinâmica. Fechou? Esse lactato, ele precisa ser arterial?
Oi? De preferência. Ele de preferência arterial. De preferência arterial. Tá? Vamos lá. Hipotensão é igual choque, gente? De tudo que nós falamos agora, significa que o cara está hipotenso, necessariamente ele vai estar em choque? Não. Não. Na maioria das vezes, o paciente hipotenso pode cursar com choque, mas isso não é uma afirmação verdadeira. Show? Débito urinário, gente. Débito urinário. Por que quando chega, eu não sei se vocês já viram essa cena, chega um paciente politrauma na sala vermelha. Aí vem o enfermeiro já com material para cateterizar o sistema urinário dele, já vem outro técnico de enfermagem, pega um acesso de cada lado, já vem o médico com o laringoscópio para entubar. Por quê? Isso daí já é um padrão, né? Então, tanto o ATLS, o ACLS, a gente precisa criar esses roteiros dentro da nossa cabeça, porque na hora que o bicho pega, isso já tem que estar reflexo. E o débito urinário é importante por quê? No trauma, por exemplo, é importante para eu saber se não teve trauma no trauma renal ou do sistema urinário, se vai vir sangue ou não. É importante porque esse paciente sangrou ou esse paciente está hipotenso para eu saber se eu estou fazendo sangue, se eu estou fazendo soro, se está funcionando, ou seja, ele está tendo débito urinário. Então, é uma forma de monitorizar. E o débito que a gente espera, um débito bom, é 0,5 ml por hora. Então, Denilton, então quer dizer que a cada 1 hora ele vai, por quilo, né? Desculpa, 0,5 ml por quilo por hora. Então, a cada hora ele vai urinar? Não, às vezes ele fica 1, 2 horas sem urinar, mas aí, de repente, vem aquele volume grande. Então, nas últimas horas que você tiver ali, você faz esse cálculo e vê. Será que o débito urinário está acima de 0,5, acima de 1 ml por quilo de peso desse paciente? Pô, tá, então bacana o que eu estou fazendo. Mesmo a pressão não chegou lá a 12 por 8, ela está 10 por 6, mas, poxa, às vezes esse cara não está precisando de tanta pressão assim porque ele já está urinando. E aí você vai raciocinando esse paciente. Cada paciente é um paciente. Não vai ter receitinha de bolo. Show? Nível de consciência, é aquilo que eu falei. Chegou o cara, séptico lá, história de dor lombar e febre alta, história de cálculo, calafrio. Putz, será que é uma pielonefrite? Aí você fala, ai meu Deus, deve ser uma pielonefrite. É uma pielonefrite, mas poxa, o cara tá bem, a pressão dele tá boa, é um paciente jovem, a pressão tá 13 por 8, tranquilo, tá urinando e tal, mas só que o cara tá sonolento. Isso é sinal de gravidade, gente? Um cara que tem uma história de infecção, uma pielonefrite, a pressão tá boa, urinou bem, mas o cara tá sonolento. Isso é um bom sinal? Não, não é um bom sinal. Paciente que está sonolento tem algum motivo. Ninguém vai para o pronto-socorro para dormir, gente. Vamos combinar. Então, paciente que está sonolento, você faz escala de Glasgow, você tem que começar a pensar nas possibilidades. E aí a história vai te dar essas possibilidades. Certo? Se é o paciente que está com quadro infeccioso, você acha que o cara está sonolento, cara, alguma coisa está ruim. Essa pressão dele pode até estar boa, mas ela vai despencar daqui a pouco. Ele pode estar começando a entrar em falência orgânica. E, inclusive, quando a gente vai lá estudar sepse, né, a gente sabe que tem os critérios de SOFA para a gente avaliar a disfunção orgânica, e antes dele, inclusive, tem o Quick SOFA, que o Glasgow está lá. Por quê? São os grandes sinais de gravidade, a alteração do nível de consciência, aumento da frequência respiratória e a hipotensão. Isso dentro da sepse. Então, nível de consciência sempre tem que ser avaliado. Paciente que está sonolento, paciente que está torporoso, paciente que está confuso, alguma coisa tem errado. Show? Vamos lá. E aqui, gente, esse é o Mottling. Eu não sei se vocês conhecem. Esse daqui é um joelho do paciente, né? E tá tudo mosqueado. Paciente trauma, choque séptico, infarto e tá evoluindo com um choque cardiogênico muito importante. Você olha para o joelho dele, tá roxo, gente. Acende a luz de alerta. Esse paciente está extremamente grave. Essa escala de Mottling, inclusive, foi correlacionada. Tem o Mottling 1, que fica ali envolto na patela, o 2, o 3, o 4 e o 5, que vai esse mosqueamento chegando até a raiz da coxa, é diretamente proporcional, então, essa graduação com mortalidade. Então, chegou o paciente no pronto-socorro para você, com essa mesma história de pielonefrite, está confuso, e você olha a perna dele, o joelho está todo mosqueado, aquele aspecto ruim, e esse mosqueamento está indo até a raiz de coxa, a mortalidade desse paciente é altíssima. Esse paciente está em choque.
Está em choque. Então, é uma ferramenta super Motley. Depois os meninos... Não, Motley, com M. M-O... Motley. Show? Depois pede os meninos da liga que eles mandam esse artigo para vocês. É o Motley. Combinado? Todo mundo entendeu? Fechado. E aqui, gente, eu estou avançando, deixa bem claro o tripé do raciocínio quando a gente está pensando em choque e instabilidade hemodinâmica. Que seria o quê? O grande sinal cardinal é o quê? Hipotensão. Beleza, é hipotensão. E a gente vai tentar analisar. Será que ele está tendo alteração da perfusão tecidual? Será que... E aí eu começo a ver aquilo que eu falei. Alteração de perfusão tecidual, eu vou olhar quem? Vou olhar rim, vou olhar cérebro, vou olhar pele. Então a gente começa a analisar isso daí. E pede o quê, gente? Lactato. Vamos ver aí a microhemodinâmica. Então, quando você está com um paciente hipotenso e você sempre raciocinar assim, putz, paciente hipotenso pode estar em choque. Pode ser séptico, pode ser hemorrágico, pode ser distributivo, pode ser obstrutivo, pode ser misto, mas eu tenho que pensar se ele está em choque mesmo. Para confirmar que ele está em choque, beleza, está hipotenso. Será que ele está com disfunção da circulação? Aí eu vou olhar quem? Débito urinário, nível de consciência, esse mosqueamento, a pele, tempo de enchimento capilar. Está alterado? Opa, provavelmente está em choque. Começo a tomar as condutas e vejo, será que esse choque é tão grave assim? O que eu preciso monitorizar? O que eu preciso olhar além desses parâmetros macrohemodinâmicos? Lactato. Beleza. Pô, lactato está estourado. Aí você está com um problema maior ainda. Você está com problema na macrohemodinâmica, está com a microhemodinâmica também ruim. Então, esse paciente é extremamente grave. Então, você vai ter que olhar e correr atrás desse prejuízo. Show? Aqui, gente, é o grande protótipo, é a grande divisão fisiológica, fisiopatológica, na verdade, dos tipos de choque. Quais são os grandes tipos de choque? O choque hipovolêmico, que é qual? Aquele cara que, o vovozinho, que vem com uma diarreia profusa, então ele perde muito líquido. Qual é o padrão dele? Ele está hipotenso porque ele não tem o quê? Retorno venoso. Qual é o tratamento dele, gente? Expandir ele. É corrigir a noradrenalina, corrigir a hipotensão dele com noradrenalina? Não, você vai fechar mais a periferia dele. Qual é o padrão do cara? Qual é o reflexo do cara? Se ele perdeu muito volume, o que ele vai tentar fazer para manter a pressão? Fechar a periferia. Aí vem você, sabiamente, e fala assim, vou botar noradrenalina para resolver a pressão. Não, pelo amor de Deus, o cara já está com a extremidade toda fechada. Você bota mais noradrenalina, o que acontece com os órgãos, gente? Não chega sangue. O cara já estava fechado para se proteger. Você bota noradrenalina para tentar aumentar a pressão dele, acaba de ferrar. Isquemia tudo. Esse paciente, então, você precisa corrigir a hipotensão dele com o quê? Volume, não foi o que ele perdeu? Show? A mesma coisa, chega um paciente politrauma com sangramento, fratura de fêmur, sangue para tudo quanto é lado, você olha, está sangrando, hemoglobina baixa e hipotensa. Aí você vai corrigir com noradrenalina? Sério? De novo? Não! Qual é o padrão, gente? Se o cara está perdendo volume, reflexamente a periferia faz isso. Fecha. E fecha o quê? Fluxo sanguíneo para intestino, fecha fluxo sanguíneo para rim, fecha. Se você botar noradrenalina nesses pacientes, vai fechar mais ainda. Aí você cursa com o quê? Você pode até aumentar a pressão com a noradrenalina nesses pacientes. Mas só que você vai acabar de isquemiar tudo que já estava sendo isquemiado. Então, esse paciente politrauma, um choque hemorrágico, hipovolêmico hemorrágico, você precisa repor o quê? Repor o que ele perdeu. Sangue, volume. Então, lá no APH, lá na fase pré-hospitalar, eu tenho sangue para fazer? Não, eu tenho ringue lactato, eu tenho soro fisiológico, então eu vou fazer. Então, vocês têm que começar a raciocinar que nem toda hipotensão se corrige com noradrenalina. Você pode estar fazendo mais mal do que bem. Então, tem que raciocinar o quê? Qual o choque que eu tô? O que esse cara está com déficit? É de sangue? É de volume? A periferia está muito aberta? Aí vem o quadro, né? O choque séptico, que é o distributivo. Outro protótipo clássico do choque distributivo. O choque anafilático. Aquele cara que faz uma alergia brutal e faz o quê? Faz o quê? Edema de glote, né? Por quê? Porque vasodilata, então, a mucosa de toda a orofaringe fica mais edemaciada e acaba fechando a glote. Esse paciente entra em hipoxemia e pode parar. Qual é o tratamento do choque anafilático, gente? Uma droguinha chamada
Adrenalina, caneta de adrenalina no cara, para fazer vasoconstrição, certo? Então a gente tem que raciocinar qual tipo de choque para tentar inferir. É lógico, gente, igual agora. A gente tem 15 minutos para encerrar a aula. Não tem como eu destrinchar aqui de forma adequada o manejo de cada choque. Teria que ser uma aula para cada choque só para falar de manejo. Então, mas de uma forma geral, o recado é o quê? Vamos entender qual é o choque para entender o que a gente tem que utilizar de tratamento. Show? E o choque obstrutivo, gente, antes do obstrutivo, vamos falar do cardiogênico. Qual é o cardiogênico? É o cara que tem falência de bomba. E o que a bomba pode estar falhando? Por quê? Ou porque está morrendo miócito, né? Ou porque a coronária dele fechou, ele fez um infarto extenso e o coração, em vez de contrair, ele está apanhando, então ele não consegue bombear. E aí adianta dar noradrenalina para subir a pressão, gente? Não, porque a pressão dele tá baixa por quê? Por falta de contratilidade. O que eu tenho que fazer com esse doente? Aumentar a contratilidade. Às vezes, iniciar o quê? Um cardiotônico, uma dobutamina. E às vezes utilizar... Olha que louco isso, hein? Dependendo da fase do choque cardiogênico, o que o organismo faz para tentar manter a pressão? Fecha a periferia, certo? E o coração tá aqui, bobo, né? Ele tá bobinho, porque ele infartou. Ele não consegue contrair. Aí você entra com dobutamina para tentar aumentar a força. E aí você quer entrar com noradrenalina. O que você está fazendo com noradrenalina? Aumentando a pós-carga, aumentando a resistência que esse coração bobo vai ter que vencer. E olha que doido isso. Em algumas fases do choque cardiogênico, para corrigir o choque cardiogênico, às vezes você ganha um pouquinho de cabeça de pressão, faz cardiotônico e faz vasodilatador. Aí fala, porra, Adenilton agora tá doido. O cara surtou. Quer dizer que ele está querendo me dizer que o paciente está hipotenso por choque cardiogênico, ele vai fazer vasodilatador para melhorar na periferia? Sim. Dependendo do caso, e é lógico, gente, eu não estou falando que isso é para se fazer, mas em algumas fases do choque cardiogênico, às vezes, para você melhorar a pressão do cara e perfusão, você vai fazer vasodilatador. Olha que loucura isso. Mas você só vai conseguir entender isso se você entender a fisiopatologia desse choque. Então, para com esse negócio de receita de bolo de noradrenalina para todo choque. Não. Hoje eu quero que vocês saiam daqui o seguinte. Qual é o choque? Se vocês conseguirem entender choque cardiogênico, choque séptico e choque hemorrágico hipovolêmico, beleza. Para mim, já está muito bom em uma hora a gente conseguir mostrar isso. E o choque mais complexo de se manejar, sem sombra de dúvida, é o choque obstrutivo, que é o TEP. O TEP realmente é um choque difícil, porque em alguns momentos você tem que fazer vasoconstrição, em alguns momentos você pode precisar abrir um pouquinho a periferia, pode precisar fazer volume. É um choque realmente que você tem que e precisa de uma monitorização mais específica. É um choque realmente desafiador. Em alguns momentos você pode ter que utilizar tanto vasoconstressor como um pouquinho de vasodilatador coronariano. Enfim, você vai ter que entender e precisar de uma monitorização mais fina. Então, perguntando aqui, faz beta-bloqueador em choque cardiogênico para aumentar o tempo de diástole? Cara, difícil fazer isso porque o beta-bloqueador, ao mesmo tempo que ele vai fazer diminuir a frequência, ele vai fazer o quê? Hipotensão. Então, a gente pode utilizar de outras ferramentas, não beta-bloqueador, para diminuir essa frequência cardíaca. Então, por exemplo, tirar a dor desse cara, sedar esse cara, ou utilizar de outras ferramentas para tentar baixar essa frequência cardíaca. Repor um pouco de volume, que às vezes o cara está com uma pré-carga baixa, e por isso que ele está batendo mais forte. Então, a gente vai utilizar de outras ferramentas. Beleza? Vamos aqui para o final. Tem uma pergunta também perguntando sobre os sangramentos ocultos no choque hipovolêmico. Então, é porque não deu tempo de falar. Quando a gente está no trauma, gente, existe um protocolo que chama RUSH, que é um protocolo da utilização do ecocardiograma para a gente buscar algum foco de sangramento. Então, é sempre importante, sempre mandatório, quando é politrauma, e você pensa que o paciente possa ter um sangramento, você investigar sangramento oculto. Hoje, de mais moderno, a gente utiliza o protocolo RUSH, que é a utilização do ultrassom, mas, para quem não tem, faz lavado peritoneal, que também tem uma sensibilidade muito boa para a gente investigar sangramento oculto em cavidade abdominal. Show? Vamos lá. E exame físico, gente. E exame físico.
Vamos correr aqui que falta 5 minutos, mas qualquer coisa a gente responde outra Só para lembrar, só para dar um reforço, doutor Denilton, rapidinho, eu fiz um resumo preparado de todos os choques durante a aula, definição, tá tudo feito. Para quem tirar um print aqui da imagem da aula, marcar o doutor Denilton e o Instagram da Light, a gente vai estar disponibilizando esse resumo feito também para todo mundo. Top, top. Então vamos lá, gente, de forma bem resumida. Choque hemorrágico, o que a gente tem que fazer? Tem que repor o que ele perdeu e lembrar que o cara não perde só concentrado de massa. Ele perde plasma, ele perde plaqueta. Esse cara está hipotérmico, então a gente tem que aquecer esse cara, senão o cara vai cursar com a tríade da morte. Hipotensão, hipotermia e acidose. Então tem que fazer solução aquecida, repor o que ele perdeu. Então a gente tem que fazer essa análise do choque hemorrágico mais fino. O choque séptico é aquele pacote baseado no protocolo do Survive Sepsis Campaign. Resumidamente. Antibiótico na primeira hora, coletar cultura e fazer a expansão volêmica, 30 ml por quilo de peso. Resumido, porque o tempo está acabando. Mas os meninos mandam o paper aí, o resumo. Choque cardiogênico, melhorar a contratilidade e às vezes abrir um pouquinho a periferia, porque ele já vai estar fechado a periferia. E o TEP, né, que é o choque misto, esse é o manejo mais difícil. E aí, deixa um recado aqui para vocês. TEP, gente, sempre lembre desse diagnóstico de TEP. E aí tem uma máxima que a gente fala assim, muitas vezes, e na maioria das vezes, o TEP vê os médicos, vê os profissionais, mas os profissionais esquecem do TEP. E às vezes você está com um paciente redondo, está bem, de repente ele começa a ficar hipoxêmico, ou eu já peguei muito TEP, que era o quê? Qual era a alteração? O cara ficava desorientado e rebaixamento no nível de consciência. E você não conseguia entender e na hora que você vai investigar um pouco melhor, era um TEP. Então fica a dica aí. Lembra de TEP no paciente crítico, se ele de repente está bem e começa a ficar ruim, TEP é um bom diagnóstico. E um padrão também, que aí sempre no trauma a gente lembra do padrão do choque obstrutivo, é tamponamento cardíaco e também o pneumotórax hipertensivo. E aqui fica a dica. Olha aqui, ó, a gente já falou disso na aula passada de insuficiência respiratória. Pneumotórax diagnosticado é igual a pneumotórax tratado. Radiografia de pneumotórax hipertensivo não existe. Lembra lá que eu falei na aula passada? É fazer uma toracocentese de alívio, atualmente agora no 5º espaço intercostal. Beleza, galera? Dúvidas, sugestões, manda aí pra galera. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Semana que vem tem mais. Vou só já avisar o João, semana que vem eu não vou conseguir a gente fazer às 19 horas. Então vamos fazer um pouquinho mais tarde, às 20. Tá bom? Porque eu vou estar de plantão. Sem problemas. E aí vocês divulgam direitinho o horário. E aí a gente encerra esse ciclo. Novamente, muito obrigado. Quem tiver dúvida, manda lá um direct, pode pedir os artigos, manda para os meninos da Liga e estou sempre à disposição. E muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Tá bom? Isso aí, muito obrigado. A gente da Light também agradece muito mais essa colaboração. Deixar aí um convite para o pessoal. Agora, terminando essa aula, vai ter uma aula com a gente no Zoom sobre princípios de atendimento do pré-hospitalar com o Dr. Tiago Bissoli. Então, o link vai estar lá na bio do G da Light. E deixa eu falar uma coisa, então. Dr. Tiago Bissoli é um parceiro de longa data, foi meu R+, inclusive, e trabalhei anos e anos com ele no SAMU. Não percam, porque falo aqui em público. É um dos caras que eu conheço que mais sabe sobre atendimento de paciente crítico, que mais sabe de atendimento de pré-hospitalar. Então não percam, que o cara é muito bom. Excelente. Beleza? Então é isso, pessoal. Sempre raciocinem. Quem tirar o print e marcar os 2 Instagrams, Light e Adenilton, vai ganhar o resumo da aula hoje. Show de bola, galera. Fique com Deus. Grande abraço. Abraço, doutor. Um abraço, galera. Tchau, tchau.